Bem, deixa eu te contar uma coisa. Aqueles pilotos de B2 no Missouri estão te ouvindo alto. E claro... Olha, que honra estar aqui. Estou muito agradecido. Quero agradecer ao Charlie Kirk e à Turning Point USA. Eu não apareci aqui só agora. Tenho vindo aqui ano após ano porque acredito profundamente na missão que todos vocês representam. Então vamos aplaudir o Charlie Kirk, por favor. Obviamente, esse trabalho, meu trabalho diário, é a maior honra profissional que já tive na vida, a oportunidade de liderar e servir nossos guerreiros. É incrível. Mas deixe-me começar dizendo, e é um recado para todos vocês, porque estou olhando para o futuro da América. Acho que posso estar olhando para alguns futuros guerreiros aqui. E vamos falar sobre isso um momento. Espero que alguns de vocês escolham esse caminho de levantar a mão direita para defender a Constituição e defender a nação, porque vamos precisar disso. Mas, ao mesmo tempo, enquanto me concentro em, vocês sabem, colocar nossas Forças Armadas de volta nos trilhos e cumprir esse papel e servir ao maior comandante em chefe que nosso país já teve. Também precisamos nos lembrar das prioridades que, em última instância, servimos a Deus em primeiro lugar. E essa é a primeira pergunta que faço a mim mesmo todos os dias. Estou honrando a Deus com minhas ações? Estou colocando Ele em primeiro lugar? E eu acho que não importa o quão grande seja o seu trabalho ou o tamanho dos seus desafios, você está buscando a Ele na palavra e em oração? É assim que o dia precisa começar, porque tudo sai dos trilhos quando não é assim. Então, em segundo lugar, é servir a sua família, lembrando do que realmente importa. Minha esposa e minha filha estão aqui em algum lugar na neblina, mas nossos outros 6 filhos, 2 dos quais um tem 15 anos e outros têm 14, eles poderiam e deveriam estar nesta plateia e em breve estarão. Como estou servindo a eles? Como estou orientando-os e dando a eles a perspectiva que todos vocês têm sobre o Senhor e Salvador deles, sobre este país, sobre as ameaças que enfrentamos e sobre o dever deles de fazer algo a respeito? Esse é o meu papel como pai e como marido. Então, sim, estamos lutando pelo nosso país, mas Deus e a família vêm em primeiro lugar. E espero que vocês se lembrem disso em todas as suas grandes buscas, em tudo aquilo em que vocês focam em suas próprias vidas. Tive uma oportunidade incrível e desejo que todos aqui tenham a chance de estar no Salão Oval e vê-lo, porque ele é o presidente mais transparente que já tivemos. Uau! Mas assistir ao presidente Trump, seja no Salão Oval, na sala de situação ou em países estrangeiros, ele faz tanto, mas, no fim das contas, sua disposição de colocar a América em primeiro lugar, aplicar o bom senso e executar a paz por meio da força é o cerne do que tenho a chance de ver todos os dias. Uau. E a propósito, você não obtém paz sem a parte da força. E esse é o meu departamento. O departamento de força? Sim. Então, eu realmente acho que lideramos no Departamento de Defesa, ou talvez no futuro Departamento de Guerra. Uau! Por todos os motivos certos. Lideramos o maior departamento de paz do mundo. Nosso trabalho é sermos fortes, prontos e letais para que você nunca precise nos usar. E se você nos usar, nossas capacidades são tão avassaladoras, nossa ameaça tão iminente que conseguimos concluir essa missão de forma rápida e violenta, no interesse dos Estados Unidos, ou então nem precisamos ser usados. Assim, a paz é preservada e a dissuasão se mantém. E eu nunca vou esquecer, o presidente Trump, quando me escolheu para este cargo, a primeira coisa que ele me disse foi: Pete, você vai ter que ser duro. Nem consigo dizer a palavra. Porque é um público jovem, 15, 16, tão duro quanto você sabe, tão duro quanto você sabe. E eu disse, sim, senhor. E cara, ele estava certo. Mas a próxima coisa que ele me disse foi: Pete, preciso que você restaure o ethos do guerreiro. Preciso que você leve as Forças Armadas de volta ao básico.
Uau! Estávamos distraídos. Com certeza. Nossas Forças Armadas, sob administrações anteriores, especialmente Obama, mas depois Joe Biden mais recentemente, foram distraídas por experimentos, basicamente em ideologia, em justiça social, em engenharia social, em mudança climática, em DEI, CRT, ideologia de gênero, o que você imaginar. Influências foram inseridas em nossas formações de maneiras que tornaram o nosso trabalho muito mais complicado e difícil. Então, desde o primeiro dia, declaramos que DEI está morto no Departamento de Defesa. Estamos voltando aos padrões de desempenho neutros em termos de gênero, daltônicos e baseados no mérito. Uau, que legal. Nós fazemos prontidão, fazemos responsabilização, fazemos guerra, fazemos letalidade. Nós não fazemos experimentos sociais, nós não fazemos política. Não me importo com minhas formações, quer dizer, eu tenho minhas opiniões políticas e você tem as suas, mas não me importa na minha formação se você é republicano ou democrata. Você ama o país? Você jurou defender a Constituição? E quão bom você é no seu trabalho? Uau! E meu trabalho é garantir que você esteja preparado para essa missão. É isso. É um momento de voltar ao básico. E vimos que a resposta dos jovens americanos, como esse público, tem sido histórica. O recrutamento está meses e meses à frente do que estava na administração anterior. Aliás, na administração anterior, eles reduziram as metas de recrutamento para parecer que estavam preenchendo as fileiras, mas na verdade nem conseguiram atingir as metas reduzidas. E nesta administração, com metas de recrutamento mais altas, estamos superando essas metas 4 a 5 meses antes do previsto, porque o povo americano quer servir. Eles querem servir sob um comandante em chefe os apoie. Por isso, entre exército, fuzileiros navais, marinha, força espacial, força aérea, todos estão em níveis históricos de recrutamento. Eu costumava chamar isso de Trump Bump. Isso não funciona mais. É um verdadeiro tsunami de resposta do povo americano. E somos gratos por vocês confiarem a nós o seu maior recurso, que são seus jovens, homens e mulheres dispostos a arriscar a vida em uniforme pelo país. Sempre vamos precisar disso nesta nação. O preço da liberdade é a vigilância eterna. Sim. E o rosto da vigilância eterna são esses homens e mulheres de camuflado dispostos a ficar de guarda em nome de todos aqui, abrindo mão dos melhores anos de suas vidas porque acreditam em algo maior do que eles mesmos. Eles sabem que temos direitos concedidos não pelo governo, mas por um Criador. Veja, nossos guerreiros entendem que estamos prestes a celebrar os 250 anos da América, o que é incrível. Mas nossos guerreiros entendem que você nunca teria 1776 sem 1775, quando os primeiros americanos pegaram seus rifles e disseram, isto eu vou defender. Vocês sempre... Ideias são importantes. São extremamente importantes se você olhar para a diferença entre esta administração e a anterior. Ideias são o que está no centro do turning point. De volta ao básico, nossos princípios fundadores. Mas se você não for capaz de defender esses princípios, você os entregará, seja para inimigos estrangeiros ou para ideologias nacionais que têm uma visão muito diferente do nosso país. E assim no DoD voltamos ao básico, à Constituição. Nós não fazemos política, nós lutamos em nome do povo americano para manter todos seguros. Parece bom? Também estamos reconstruindo nossas forças armadas, da mesma forma que o presidente Trump fez em seu primeiro mandato. Sob Obama e Biden, as forças armadas foram destruídas, não apenas por ideologias ruins, mas também por financiamento e capacidades insuficientes. O presidente Trump mudou isso. O único e belo projeto de lei deu 150 bilhões em gastos adicionais ao DoD. Temos o primeiro orçamento de defesa de $1 trilhão.
Escute, deixe-me contar. Sou um falcão fiscal, como muitas pessoas aqui. Quero ter certeza de que o dinheiro dos contribuintes seja usado com sabedoria. E é por isso que acho que o DOGS e entidades como essa têm sido usados eficientemente no DOD do que em qualquer outro lugar. Porque cada dólar que encontro é um dólar que posso reinvestir em combate e prontidão na ponta afiada da lança. Então descobrimos dezenas de bilhões de dólares em economias contratos que eliminamos, iniciativas verdes que desapareceram, que transferimos para as prioridades do presidente Trump. Então, quando você olha para o Golden Dome da América, protegendo a pátria, você olha para o F-47, o primeiro caça de sexta geração do mundo. Drones, caças de longo alcance, hipersônicos, o modo de guerrear está mudando. Nosso trabalho é enxergar além do horizonte por vocês, porque sabem, aqueles pilotos de B-2, e aliás os mecânicos, os abastecedores, os pilotos de caça, e eles simplesmente, pilotos não voam sozinhos, é como qualquer outra coisa. Ninguém nas Forças Armadas serve a si mesmo. Uma grande família e comunidade os apoia, mas aqueles pilotos de B-2 puderam voar em uma máquina extraordinária, 37 horas ao redor do mundo, porque algum americano que eu nunca conhecia há 40 ou 50 anos projetou aquele caça, aquele bombardeiro. Esteve disposto a gastar capital político, esforço e tempo para financiá-lo, adquiri-lo e colocá-lo em operação para que um futuro presidente, que eles nunca conhecerão, tenha o máximo de liberdade e espaço de decisão para agir em nome do povo americano. Meu trabalho é trabalhar com nossa equipe para enxergar da mesma forma. Como será o combate do futuro? Para que você, seus filhos e seus netos na América do futuro tenham as capacidades de que precisam para serem decisivos e avassaladores no campo de batalha. Não se trata apenas das guerras de hoje e de quão bem-sucedidos somos hoje, mas se estamos tomando as decisões difíceis. Veja, é fácil ser agressivo e tomar a dianteira nessa posição quando você tem um chefe como o presidente Trump que coloca um escudo gigante sobre você. E é exatamente isso. No fim das contas, ele está disposto a receber as críticas e ataques. Ele literalmente levou os golpes para aqui, para que o resto de nós possa entrar em nossos departamentos e dizer: agora é a hora de fazer o que precisa ser feito. Tomar as decisões difíceis que você sabe, políticos ou burocratas no passado deixaram de lado porque eram complicadas. Agora é a hora de tomar essas decisões difíceis por você, pelos meus filhos, pelos seus filhos, pelos seus netos. Então, trata-se de restaurar o ethos guerreiro, reconstruir nossas forças armadas e, em seguida, restabelecer a dissuasão. Falei um pouco sobre dissuasão, mas infelizmente começamos esta administração em desvantagem, com 4 anos de manutenção adiada no cenário mundial. O que aconteceu no Afeganistão, a retirada desastrosa e trágica do que ocorreu lá, repercutiu no mundo todo. O mundo viu ideologia e fraqueza, não por causa dos nossos combatentes, mas por causa de decisões políticas. De nenhuma forma. Você sabe, o presidente Trump nunca teria executado algo assim? Basear-se em condições é algo que todos entendem. Mas por causa disso, você teve ações subsequentes como a invasão na Ucrânia, novamente, uma guerra que não teria começado sob o presidente Trump. Ou você teve o que aconteceu em 7 de outubro com Hamas e Israel. O mundo achou que a América não estava preparada para se manter firme por causa das ações que tomamos e de toda a besteira ideológica que estava acontecendo nos bastidores dentro do departamento. O mundo percebeu e disse: espere, os Estados Unidos estão investindo em tanques elétricos. Isso não faz muito sentido. Onde você vai conectar esses tanques no Oriente Médio? Há preocupações climáticas. Eles simplesmente não viam uma administração séria ou uma liderança séria. Então, a dissuasão se enfraqueceu, o que significa que outros atores preencheram esse vazio. O presidente Trump apareceu e disse que a paz através da força está de volta por meio da liderança americana, não por meio de aventureirismo, intervencionismo ou construção de nações, nada disso, mas por meio de uma visão realista e lúcida do mundo, de que quando somos fortes, nossos objetivos são claros, nossos inimigos sabem onde estamos e nossos aliados sabem que estamos com eles. O mundo se torna um lugar mais pacífico e seguro, o que beneficia todos nós. Você está em casa. E, aliás, adivinha onde isso começa? Isso começa em casa. Isso começa com a nossa fronteira sul. Isso começa com o fim da invasão de 20
e 1 milhão de ilegais. Começa com um reconhecimento de que o Exército, o Departamento de Defesa tem um papel nisso. Minha geração passou 2 décadas no Iraque, no Afeganistão e em outros lugares defendendo as fronteiras de outras pessoas. Já está mais do que na hora de defendermos as nossas. É por isso que você está vendo. Você já viu números historicamente baixos de travessias na fronteira sul. Temos mais de 10 soldados estacionados lá por meio de novas áreas de defesa nacional. Se você for preso na fronteira, nessas áreas de defesa nacional, estará cometendo um crime. Você será acusado e deportado. E quando você encontra esses soldados na fronteira, eles estão animados por cumprir uma missão em nome do seu país, defendendo a pátria. Portanto, a dissuasão começa ao impedir essa invasão. E estamos apoiando os agentes do ICE em Los Angeles e em outros lugares, garantindo que estejam seguros em seu trabalho. Claro, a mídia enlouquece. Meu Deus, o Departamento de Defesa está enviando terra. Não. O ICE deveria ter a capacidade de fazer seu trabalho em qualquer cidade dos Estados Unidos sem ser atacado. E se eles estiverem sendo atacados, seus parceiros do Departamento de Defesa têm orgulho de estar ao lado deles para protegê-los, assim como suas instalações ou agentes no cumprimento da aplicação legal da lei. É algo que estamos dispostos a fazer e estamos fazendo em nome do mandato do povo americano. Mas também é a reestabilização da dissuasão ao redor do mundo. E é por isso que o que aconteceu durante a Operação Martelo da Meia-Noite foi tão importante. Aliás, uma missão, desde o início, o presidente Trump definiu o tom de como isso seria, os efeitos que aconteceriam. Ele entendeu exatamente. E nosso trabalho era simplesmente executar e observar os homens e mulheres habilidosos e corajosos de nossas forças armadas, do começo ao fim, da sala de situação, aos mapas, às trajetórias, ouvindo as comunicações de rádio. Eu gostaria que todos pudessem ouvir e ver isso. É que simplesmente isso faz você se sentir tão orgulhoso de ser americano e restabelece para o mundo a compreensão do que somos capazes de fazer. Nenhum outro país na Terra poderia sequer remotamente fazer o que aqueles pilotos fizeram. Planejar, coordenar, facilitar, reabastecer no ar, dezenas de vezes. 7 jatos indo para um lado, 2 enganando o mundo indo para o outro. Todo mundo achava que era para aquele lado, você finge para um lado, vai para o outro. Voam sobre o Irã, eles nunca veem você, não atiram, você desativa as capacidades do inimigo e sai de fininho. Ou como o presidente Trump diz, ele disse, cai fora. Você cai fora. Esse é um termo doutrinário militar específico. Agora, isso não foi apenas uma mensagem para as capacidades nucleares do Irã. Foi uma mensagem para todos os nossos adversários e todos os nossos aliados de que a liderança e a força americana estão de volta. Também enviamos uma mensagem ao mundo, por meio do que o presidente Trump fez na Europa e na OTAN, de que a era de se aproveitar dos Estados Unidos também acabou. Sou um grande defensor de alianças e somos um membro orgulhoso da OTAN, mas uma aliança não pode ser apenas sobre bandeiras e conferências. Ela precisa ser sobre formações e capacidades. Alianças militares só funcionam quando você tem poder real para colocar em prática. E foi somente por causa do presidente Trump que a Europa está agora se mobilizando e gastando o que antes era impensável. Muitos desses países gastavam apenas 1% com defesa, só no seu primeiro mandato. Mas graças à liderança do presidente Trump, eles agora estão comprometidos a gastar 5% do PIB em defesa, o que significa que eles assumem a liderança e nós não precisamos fazer isso por eles. Então, para concluir, só quero nunca esquecer que o lema do nosso grande país, quando recebi críticas por iniciar um serviço de oração mensal no Departamento de Defesa, serviço de oração voluntário, lembrei aos nossos amigos da mídia que o lema do nosso país é: em Deus confiamos.
Que os militares têm uma longa tradição de se ajoelhar, apelando aos céus nas situações mais impossíveis. A providência de Deus nos trouxe até aqui. Nossos fundadores entenderam isso. Então quero elogiá-los por estarem nessas cadeiras, por terem a liderança que têm em suas escolas, em suas faculdades, em suas comunidades, por terem a coragem de suas convicções para se levantarem e liderarem com base em seus princípios. Isso é liderança, é colocar a América em primeiro lugar, é mostrar força e eu os elogio por isso. Mas também espero, em nome de um novo e melhorado Departamento de Defesa, que você também pense em servir ao seu país e considere a incrível linhagem. Deixa eu te contar uma coisa. Você irá nunca conhecer alguém que tenha servido, e são muito raros os casos, que se arrependa do dia em que levantou a mão direita para defender sua nação e diga e tente se testar para ver se consegue enfrentar o legado das gerações anteriores. Agora, é meu trabalho e do presidente Trump garantir que usemos essas tropas de forma adequada, que estejam devidamente treinadas, que tenham missão clara, objetivo limitado, que todos compreendam. E eles têm o melhor equipamento do mundo, fornecido pelo presidente Trump. Mas o que realmente precisamos são dos melhores jovens americanos. Então, obrigado por estarem aqui. Deus abençoe nossos guerreiros e Deus abençoe os Estados Unidos da América. Obrigado. Agradeço você. Obrigado. Obrigado.